Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Restart Your Business, Recharge Your Life. Hoje temos connosco o Sérgio Ferreira, é o Managing Director da EZS, é uma empresa de real estate e pronto, o Sérgio vai falar hoje do mercado de fusões e aquisições da PMs, pequenas e médias empresas, em Portugal no pós-Covid, graças à marca que tem, que é Change Business Brokers. Portanto, obrigada, Sérgio, por aceitar o convite e muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandra. Obrigado também aqui ao Ávila pela oportunidade. Eu penso que esta fase, não é, que estamos a viver, que é uma fase pela qual estamos todos a passar e que ainda ninguém tinha experienciado, acaba por ser, digamos que uma fase também de oportunidades. E eu acho que, principalmente nesta questão, que é o tópico da nossa conversa, das fusões e aquisições, focado, obviamente, nas pequenas e médias empresas, mais ainda, não é? Portanto, penso que estamos, de facto, a experienciar uma fase em que este mercado está a mexer, contrariamente àquilo que poderia ser até a expectativa. Sim, por a desde pandemia e tudo. que a pandemia surgiu. O ano 2019 foi francamente um ano em que o primeiro trimestre, obviamente, ainda não tanto, mas claramente o segundo e o terceiro trimestre, a queda foi muito grande, portanto, neste mercado também, como em praticamente todos os mercados, mas, curiosamente, e aquilo que provavelmente ninguém estaria à espera, é que o último trimestre do ano foi, de facto, um trimestre no mercado de fusões e aquisições praticamente em todo o mundo, que atingiu os níveis de 2019. E, portanto, é um mercado que está novamente em franco desenvolvimento e muito ativo. Ok, pronto, é bom. É muito bom. E então, pronto, falando da marca Change Business Brokers, como surgiu esta ideia, de fazer de um real estate uma marca? Certo. Como surgiu a ideia? Bom, é curioso, de facto, e é uma boa pergunta. Nós na EZS Consulting já fazíamos avaliações imobiliárias, porque trabalhávamos diretamente com promotores imobiliários e fazíamos também alguma mediação e, portanto, surgiam muitas vezes aquelas questões de estamos a vender um produto imobiliário mais completo ou mais complexo e muitas vezes esses promotores diziam, não, se calhar seria interessante era que fizéssemos a venda não apenas desse produto especificamente, mas da empresa. Até porque no mercado imobiliário muitas vezes existem empresas que são formadas única e exclusivamente com este intuito, ou seja, promover um dado produto imobiliário, vamos imaginar, por exemplo, um prédio que é vendido e, por sua vez, no final deste produto estar vendido, essa empresa é dissolvida. Enfim, podem ser, por exemplo, duas empresas que se juntaram, que criaram aquele produto, e então a coisa nasceu desta forma, não é? Porque nos começaram efetivamente, portanto, foi um processo de push-pull, não é? Começaram-nos a empurrar para isso e de, não, venda-nos a empresa. E, portanto, acabámos por ir alargando a outros setores e percebemos que havia aqui uma lacuna no mercado, que era não existir em Portugal, ao contrário daquilo que é normal no mercado anglo-saxónico, não existia digamos que uma solução de alguém que estivesse aqui, no fundo, no meio entre vendedores e compradores, a fazer esta interligação e que pudesse fazer a ponte nestes negócios. E, portanto, percebemos que, de facto, para pequenas e médias empresas, era um mercado realmente limitado. E criámos esta marca, Change Business Brokers, que se foi desenvolvendo e que hoje trabalha em todos os setores. Portanto, nós temos empresas em venda desde 50 mil euros até 10 milhões de euros. Estamos a falar sempre de pequenas e médias empresas, não vamos às grandes empresas, não é esse o nosso foco, o nosso segmento, mas
são, de facto, empresários que não tinham uma solução e que acabaram por encontrá-la connosco. E há muitas empresas que querem vender, pronto, há muito mercado. Certo, existe mercado. Vamos lá ver. Aquilo que diz a nossa experiência é o seguinte. Há claramente dois tipos de... Isto agora falando do lado vendedor, porque nós trabalhamos ambos os lados do negócio, não é? O lado vendedor e o lado comprador. Do lado vendedor existem claramente dois intuitos. Por um lado, temos empresários que, por alguma razão, enfim, se encontram, entre aspas, vamos dizer, cansados, seja porque estão a fazer a operação do seu negócio há muito tempo, seja, enfim, porque surgiu algo diferente na sua vida que os leva a querer mudar de vida, recharge your life, e que pretendem vender o seu negócio. Ok. E, portanto, digamos que estas pessoas são claramente aquelas pessoas que chegaram a um ponto em que dizem é uma mudança de vida. Okay. É uma mudança, não quer dizer que o negócio esteja mal ou que existe algum problema, não tem nada a ver com isso. Felizmente, praticamente todos os negócios que nós temos em venda são negócios que claramente funcionam bem. Estão a funcionar, ok. Mas que muitas vezes os empresários precisam de vender por essa razão, de quererem mudar. Temos também aqueles que chegaram a uma fase da sua vida em que querem, por exemplo, reformar-se. Ok. E, ao contrário do que acontecia antigamente... Que era passar a empresa... O que acontecia antigamente era que estas pessoas normalmente conseguiam encontar alguém na família, exato, sim, normalmente eram os filhos, que seguiam família, o negócio, não é? E hoje somos procurados por muitas pessoas que nos dizem o meu filho já não quer porque foi trabalhar não sei para onde, para outra área, a minha filha também não foi para outra área, e portanto eu não tenho a quem deixar. E portanto estas pessoas muitas vezes ficam num vazio. Okay. Ficam num vazio porque de repente chegam a um ponto em que estão perto de uma idade de reforma e precisam rapidamente encontrar uma solução que lhes começa a escapar. Nós, uma das tentativas que fizemos nos últimos anos foi de criar um serviço até específico para estas pessoas, que é o Business Ready for Sale, Change Business Focus Business Ready for Sale, que é uma preparação atempada da venda. Okay. Muitas vezes isto é típico, eu diria, quase que dos países latinos. Nós não temos muito esta tendência para nos prepararmos para a saída. Eu diria que os anglo-saxónicos nisso são um bocadinho mais precavidos do que nós. Eles, portanto, programam as saídas. Nós temos alguma tendência a protelar essa situação e também a olhar para as nossas empresas de uma forma, digamos, com mais alguma propriedade. Okay. E, portanto, este serviço que criamos é exatamente para ir ao encontro dessa questão, que é ir definir ao longo de um período, pode ser 2, 3 anos, penso que é um time frame razoável, para preparar uma empresa para ser vendida. Porque aquilo que nós começámos a perceber foi que quando nos pediam para vender as empresas, estas empresas não estavam preparadas para ser vendidas. Isto é muito comum nas pequenas empresas. Porque, enfim, há uma intervenção do gerente, do sócio-gerente, muito mais impressa na empresa, não é? E, portanto, conseguimos com isso, enfim, criar aqui algumas condições para que quando a empresa é colocada à venda, possa ser colocada à venda com um valor acrescido, porque já está preparada para isso. E pegando um bocadinho agora também do lado do comprador, porque nós também trabalhamos o lado comprador, é exatamente essa questão que acaba por entrar muitas vezes na equação, porque uma empresa que não esteja bem preparada para ser vendida, invariavelmente é vendida a um preço mais baixo. Exato. E, portanto, com isto nós conseguimos, por um lado, criar condições para que o vendedor faça melhor negócio e, por outro lado,
conseguimos que o comprador, Tenha um quando bom adquire, negócio. tenha um bom negócio, porque muitas vezes os negócios precisam de algumas afinações, Sim. se quiserem. É isto. Ok, pronto, sim, obrigada. Então, como pronto, a avaliação e o setor das fusões também e aquisições pode ser relevante nesta fase pós-Covid, pronto, estamos a falar que Certo. agora a gente pode assumir que os negócios estão na irmã e que não há muita gente à procura de Sim. investir nos negócios e também na ótica do nosso tema agora do Recharge Your Business, Recharge Your Exatamente. Life, pronto, como entra tudo isto Claro. aqui. Eu acho que é muito importante essa questão pelo seguinte. Quando tratamos de pequenas e médias empresas, há aqui duas questões que são fundamentais. Uma delas é estas empresas muitas vezes são procuradas por pessoas que procuram, por um lado, como eu dizia há pouco, uma mudança de vida, ou a criação de um próprio emprego. Ok. E nesta perspectiva do Restart Your Business, Recharge Your Life, eu acho que é exatamente aí que temos que pegar e que vamos atingir essa questão. Porquê? Porque nós encontramos muitas vezes pessoas compradoras que vêm ter connosco que ou saíram de uma situação profissional onde estavam há muito tempo e, portanto, por alguma razão tiveram que mudar, ou eles próprios sentiram necessidade de mudança. Ok. E eu acho que aqui esta questão da pandemia veio também fazer com que muitas pessoas começassem a pensar nisso. Pessoas individuais e as próprias empresas. Porque, invariavelmente, estas crises, podemos lhe chamar assim, trazem situações menos boas, mas também trazem situações muito positivas. Sim. E muitas oportunidades. E é aí exatamente que nós estamos exatamente a chegar a esse ponto, que é, estamos há um ano nesta situação, e é exatamente agora que, por um lado, estamos a ser procurados por compradores que procuram oportunidades. Okay. Estamos a ser procurados por empresas que querem incorporar na sua estratégia, que é algo que não faziam, uma fusão ou uma aquisição, porque, vamos ver, por exemplo, o setor da tecnologia é um exemplo, foi um setor que teve um boom, não é? Com esta necessidade quase de um dia para o outro de digitalização de vários negócios que não estava a ser feita. Houve aqui muitas oportunidades que surgiram. Isto é um exemplo, existem outros setores, não é? E depois aquela pessoa individual, não é? Que procura uma mudança, enfim, e que pode, com uma pequena empresa, ter acesso a poder começar a sua vida ou recomeçar a sua vida de uma forma mais simples, mais organizada, digamos com um negócio já em andamento, e que evita, enfim, algumas dificuldades iniciais, não é? Porque começar um negócio do zero é sempre mais difícil. Sim. Porque tenho uma pergunta. As pessoas que vão para Change Business Broker que querem comprar, uma pessoa individual, imagina eu a comprar uma empresa, são pessoas que têm alguma experiência já no setor, de dirigir empresas, ou já tiveram empresas, ou há pessoas que não têm ideia. Não imagino como. Imagina, eu não faria nunca comprar uma empresa assim. Não sei fazer, não sei gerir uma empresa, portanto não sei qual é as pessoas que usam. A maioria das pessoas, eu diria, a esmagadora maioria das pessoas que nos procuram têm alguma experiência profissional já significativa. Não todos. Tem alguma experiência significativa. Agora, há uma questão que é muito importante, que é, e isto é transversal a todas as empresas que nós temos em venda. Uma condição sine qua non que nós temos com todos os nossos vendedores é que eles têm que ter a noção que não vão vender a empresa e vão embora no dia a seguir. Isso não existe. E, portanto, tem que se fazer uma passagem de pasta seamless, suave, uma transição suave, para que quem vai entrar não tenha sobressaltos. Agora, o que, e agarrando um bocadinho nesta época do Covid,
há aqui uma coisa que é muito importante, que é nós, e empresas como nós, intermediadores de negócios nesta área, sentimos que neste período a due diligence que fazemos aos negócios tem que ser muito mais importante, muito mais efetiva, muito mais bem feita. Sim. Ou seja, nós quando fazemos uma intermediação deste género, uma das fases principais de um processo destes é a due diligence, ou seja, nós vamos tentar perceber como é que aquele negócio está a funcionar, se está a funcionar bem, se tem problemas, se não tem problemas, enfim, tudo isso é importante e é algo que sempre foi feito, mas nesta fase é algo que tem uma importância acrescida. Sim, pronto, porque obviamente vamos lá ver, há sempre empresas que podem nesta fase ter sofrido enfim, um pouco mais e portanto fazemos aquilo que é o que se chama um asset business, ou seja, tentar que o negócio seja feito mais só para a compra dos ativos do que propriamente para o equity business. E isso minimiza os problemas de quem vai comprar. Sim. Tem que ser. Sim. É muito importante. Sim. E então, pronto, a evolução do mercado de fusões e aquisições em Portugal, nós estávamos também a falar antes da nossa talk. Pronto, o Sérgio comentou que Portugal não é um conceito que ainda não está muito... Pronto, nas mentes agora dos empresários portugueses, não é? Que é a fusão e aquisições. Pronto, a minha dúvida era se os empresários ficavam com com a sua empresa já ficavam. O Sérgio diz que é muito provável que os portugueses pensem assim. Portanto, qual é a evolução deste mercado ou as perspectivas para Portugal nesta época, pós-Covid? Sim. Especificamente no mercado das pequenas e médias empresas, como eu dizia há pouco, eu estou em crer que é um mercado que a tendência... Há aqui duas questões que são importantes de referir, que é, por um lado, e eu penso que isto é comum a todas as pessoas que trabalham nesta área, temos a sensação que, de facto, 2021 vai ser um ano positivo. E eu quando digo positivo, sim, e eu diria que, muito possivelmente, quer em volume de transações, quer em valores de negócio, muito próximo de 2019. E isto porquê? Porque, como eu dizia há pouco, começam a surgir muitas pessoas no mercado que estão à procura de oportunidades, que estão à procura de setores que tiveram crescimento e que pensam e que já têm a noção que têm que incluir na sua estratégia empresarial um negócio deste género. Seja para adquirir uma carteira de clientes, para alguma redução de custos, seja, por exemplo, para uma integração vertical. Enfim, as razões são muitas, mas a verdade é que sentimos que, de facto, essa procura existe. E, portanto, este é um dos fatores. O outro fator que eu me referia é, há também aqui uma alteração dos múltiplos de mercado, que é, no fundo, um fator que nós temos que analisar nas vendas, e face ao valor das empresas, os múltiplos de mercado estão a ter alguma mudança, alguma variação positiva nos últimos tempos. E, portanto, isto eu penso que significa que, de facto, 2021 vai ser um ano positivo, muito provavelmente focado em alguns setores específicos, mas vai ser um ano positivo. Em Portugal, também de certeza absoluta, como no resto da Europa. Eu penso que aí a diferença não vai ser muita. Obviamente, Portugal é um país de pequenas e médias empresas que não está, como dizias há pouco e bem, não está muito ainda aberto ao conhecedor deste tipo de negócios e deste tipo de atuação, mas já começa a haver esta percepção. Porque na Change Business Broker vocês têm empresários ou empresas portuguesas ou... Portuguesas. São só portuguesas? Os compradores? Os compradores não. As empresas em venda sim. Compradores, temos compradores nacionais e internacionais. Isto falando de, portanto, pessoas individuais. Temos empresas compradoras também, nacionais. E trabalhamos com alguns fundos de investimento,
enfim, mas pessoas individuais, alguns estrangeiros. Esses que procuram muitas vezes o próprio negócio e, portanto, empresas mais pequenas. As empresas em venda são todas portuguesas. Todas portuguesas. Ok. Então, a nível pessoal, o que leva os compradores, pronto, e os vendedores a utilizar os seus serviços? Pronto. Vamos lá ver. É um pouco aquilo que eu falava no início, antes da nossa exato. talk, não é? Eu penso que as pessoas têm de facto esta necessidade intrínseca e isto acontece muito em Portugal, a partir de certa altura, de criar aqui alguma mudança na sua vida, não é? Seja por uma alteração profissional brusca, seja por uma, enfim, vontade própria de o fazer. E, portanto, esta é, digamos que, a principal causa que os compradores vêm ter connosco, é esta. Portanto, há uma mudança de vida e, portanto, isto para pessoas individuais. As empresas não, as empresas já têm a ver com, de facto, com uma estratégia bem definida. Eu quero comprar uma empresa, enfim, aquela empresa quer se fundir com outra, porque, por exemplo, para que o resultado da fusão valha mais em conjunto do que as duas partes separadas e, portanto, pode haver aqui uma intenção deste género, enfim, estratégica da empresa. Os vendedores é aquela questão mesmo que abordámos ainda há pouco, portanto, é a idade, é a reforma, é a mudança de vida, é um pouco isto. Ok, então, agora, pronto, falando dos vendedores, neste caso, vocês na vossa companhia têm alguma checklist, alguns tipo requisitos para vocês aceitarem uma empresa? Porque imagina, obviamente, para vender uma empresa é sempre muito mais atraente para outras pessoas. A empresa está a faturar. Claro. Mas vocês aceitam, tipo, uma empresa que não está a faturar bem ou tem, tipo, faturas negativas e ajudam também a ter uma faturação positiva para após vender? Sim. Nós fazemos alguma consultoria nessa área, ou seja, se nós sentimos que aquela empresa não tem qualquer tipo de viabilidade para ser vendida naquele momento, mas olhando para o negócio, olhando para a operação, percebemos que com algumas mudanças pode ser viável, então sim. E aí fazemos consultoria nessa área específica que precisa ser mudada, ou como é que vamos preparar para vender daqui a 1 ano ou 2, enfim, há aqui uma preparação que é feita com o proprietário para que se mude aquilo que não está bem, para que fique melhor e que possa eventualmente haver um sucesso futuro. Aí sim. Enfim, felizmente eu diria que nós não temos casos, tivemos um ou outro, mas que acabámos por não é não aceitar, mas pronto, sendo de certa forma verdadeiros com os proprietários, dizer que não há qualquer viabilidade, acontece às vezes, não é? É raro, mas acontece. Mas se sentimos que de facto de alguma forma pode existir uma viabilidade mudando algo que seja necessário na empresa, aí aceitamos obviamente sem problema. Ok. E pronto, portanto vocês também têm uma parte de consultoria, mas são vocês tipo uma empresa a fazer, é uma empresa externa e logo depois desta pergunta tenho outra. Pronto, só dizeram que só tiveram 1 ou 2 casos, mas há muitas empresas que podem só contratar convosco para fazer uma consultoria quando apresentaram soluções. Pronto, estamos a aplicar as soluções, mas não queremos vender já. Pode acontecer isto, ou aconteceu. A pergunta é... Pronto, se as pessoas que vão vender estão 100% tipo, pronto, quero vender, mas logo a minha pergunta era que se após da consultoria, quando apresentam as soluções, eles podem tipo tirar para trás para aplicar essas soluções. Pode acontecer. Pronto, nunca aconteceu. Okay. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Quer dizer, vamos lá ver. Eu diria que isso é possível, não é? É possível, porque se a pessoa
muitas vezes pode ter pensado, ok, eu vou vender porque as coisas não estão bem, ou não estou satisfeito com, enfim, como as coisas estão a correr neste momento. E depois, se conseguimos melhorar, já se sente mais confortável, eu penso que pode acontecer, não é? Então, pronto, a outra pergunta era, vocês também trabalham como consultoria ou é uma empresa externa que faz este... Nós fazemos alguma consultoria nós, e há outras áreas específicas que é com empresas externas, que são nossos parceiros. Pronto, são parceiros. Nós temos, por exemplo, um parceiro específico, para dar um exemplo, é um parceiro específico para a área de fundraising, fundos europeus, e, portanto, o que acontece e que muitas vezes podem ser incorporados no negócio, não é? E, portanto, aí sim. Ok. Então, pronto, o slogan agora, falar do slogan da Changeworks, que é Bring Buyers and Sellers Together. Como se traduz isto na prática? Pronto, é bastante intuitivo, sim. Mas como aplicam vocês isso na prática? Bringing Buyers and Sellers Together, é exatamente esse o nosso slogan. Na prática, nós temos uma abordagem muito de proximidade aos clientes, compradores e vendedores, de muita proximidade mesmo. E, portanto, na prática, enfim, aquilo que nós fazemos é, quando somos abordados pelos vendedores, e como, enfim, já falámos aqui, tentamos fazer uma due diligence o mais completa possível, perceber como é que está a empresa, e sempre com uma proximidade muito grande, tentar, enfim, sentir o pulso à empresa. Nós, por exemplo, sabemos que nós fazemos avaliações sempre nas empresas. Nós não vendemos sem fazer uma avaliação da empresa. Claro. A não ser que o cliente tenha uma avaliação feita há muito pouco tempo e que esteja ainda válida. Mas fazemos sempre uma avaliação de determinação de valor da empresa. Isto é fundamental, por exemplo, é uma das questões que nos ajuda muito depois a poder perceber exatamente, fazemos essa determinação de valor e fazemos uma análise financeira, e com isto nós já conseguimos ir ao lado comprador com muito mais propriedade daquilo que estamos a falar. Outra coisa que fazemos sempre é, nós visitamos sempre as empresas todas com que trabalhamos in loco. Nem que esteja em Trás-os-Montes, nos Açores, nós vamos lá e estamos lá. Sim, pronto, eu acho que também é. Isto é muito importante porque pessoalmente não acredito que se possa fazer uma avaliação de uma empresa independentemente de todos os métodos financeiros e cálculos, etc., que possam ser feitos, e que é matemática financeira. Não acredito numa avaliação sem ver. Até porque quando vemos e estamos no local, percebemos-nos de uma série de situações, e quando falamos com as pessoas, percebemos uma série de situações que são fundamentais e que são importantes nesta avaliação, principalmente por serem pequenas empresas, não é? Porque uma empresa grande, obviamente, tem uma série de compliance e de controlling por trás que permite que as coisas sejam feitas de uma maneira. Uma pequena empresa não tem. E, portanto, temos que estar lá. Sim. E, portanto, é essencialmente pela proximidade, Alexandre, principalmente pela proximidade. Pronto. Então, estamos já a atingir o nosso tempo. Acho que deu tempo para fazer todas as perguntas. Pronto, só tinha outra pergunta, que é a última. Queria saber se esta empresa que, pronto, o Change Brokers, é uma empresa grande, há muitos trabalhadores a... Não, nós somos 3 pessoas. Eu que estou aqui no Ávila, e depois temos o Dr. João Pedro Barroca, que é o fundraiser da empresa. E temos também um engenheiro só para a parte da indústria e energia, que é o engenheiro Ricardo Soares, que também nos tem ajudado nessa área. Portanto, é uma empresa pequena, mas, enfim, que, como eu digo, estamos muito próximos dos nossos clientes. Estão contentes, está a funcionar bem também? Está a funcionar bem. Ótimo. Portanto, muito obrigada. Obrigado eu, muito obrigado. Pronto, outra vez por ter aceitado o nosso convite. E também obrigada às pessoas que estão a atender ao nosso evento. E para a semana vamos ter aqui a Alexandra Franco, que vai falar sobre a safety
pronto, agora numa época de Covid que é muito acertado o tema, portanto, muito obrigada. Muito obrigado.